Uma outra, assim, nesse campo da energia, um outro tema que faz toda a diferença e que, óbvio, você também deve estar atento é a energia solar espacial. Sim. Que, assim, dentro da geopolítica, existem geopolíticos, e não são astropolíticos, que entendem que o século XXI será o século americano ainda por causa do domínio dessa fonte de energia, que é a energia solar espacial. Ah, sim. E os Estados Unidos estão bem avançados, né? Estão fazendo testes, e alguns testes bem-sucedidos, não conseguiram transmitir ainda em longas distâncias, por micro-ondas, a energia coletada solar fora da Terra, que, assim, o seu público todos já devem saber disso daí, mas... Não, legal, um negócio legal demais. Que a ideia é que lá, pô, não tem nuvem, não tem dia e noite, a energia solar está lá o tempo inteiro. Tem um estudo que eu vi que se você fizer uma faixa de 1 quilômetro na órbita geoestacionária, encher de painéis solares de 1 quilômetro de largura, você consegue gerar energia em um ano suficiente ou equivalente toda a energia que nós temos na Terra de petróleo desde da primeira descoberta até a gente esgotar. Então, assim, o desafio é como transmitir essa energia. Captar lá, o pessoal sabe, né? O problema é trazer ela para cá. Né? Esse que é o grande desafio que o pessoal está trabalhando hoje. E você acha que vai ter e tem problemas para a saúde? Cara, para a saúde eu não sei, né? O problema é entupir a órbita aí de coisa. Isso pode criar algum problema, né? Já vi pessoal... Porque ele cria tipo uma... Para quem não sabe, existe um negócio lá chamado esfera de Dyson, né? Que era a ideia de colocar vários dessas coisas em volta do Sol. E aí transportar isso. Aí eles querem fazer isso em volta na órbita já estacionária. Agora, isso pode causar um problema, né? Porque a órbita já estacionária também ela é cheia de coisa já. Com problema. E ela é escassa, né? Exatamente. Então, mas é uma solução. Como para mim, o grande problema geopolítico do mundo é a energia, entendeu? Esse é um problemaço. Chega uma hora que os caras vão fazer. Isso aí não tem como. Já tem a tecnologia, né? Então, nesse cenário astropolítico aí, como que você acha que tá aí as divisões? A Rússia, ela caiu muito, né, cara? Caiu muito. A Rússia caiu muito, né? Assim, né? Ela está envolvida em muitas frentes da Terra e, tipo, isso abalou ela. E ela, assim, as atitudes dela aqui, políticas, estão afetando o espaço dela. Então, por exemplo, você tem o lançador russo. Depois da anexação da Crimeia e na guerra da Ucrânia, as sanções econômicas, ele perdeu todos os negócios. Não está lançando mais nada. A OneWeb, né? O OneWeb também. O que ele fez com a OneWeb foi um negócio ridículo. Tipo, a OneWeb pediu concordata, né? Falência por causa, em parte, desse prejuízo todo que ela teve com o que aconteceu ali. Para quem não sabe, o foguete, o Soyuz, estava pronto com os satélites em cima. Isso. E o Putin falou, não vamos lançar, cara. Não tem papo. E pegaram. E capturaram os satélites e tudo. E o prejuízo de 300 milhões, por aí. Um negócio assim. Foi um absurdo. Tanto que o cara que era da Roscosmos, o Rogozin, né? É tudo assim, né? É o Prigozhin que morreu agora, é o Rogozin. Ele foi mandado embora da Roscosmos. E é engraçado, cara, que nesse negócio da guerra da Ucrânia, até hoje eu não entendi por que aquele cara, ele falava uns absurdos que ele falava, cara. Porque você chegou a acompanhar isso? Algumas das falas, sim. Porque era assim, o Putin, tudo bem. Todo mundo sabe que o Putin é aquele jeitão dele. Mas ele falava... O cara não, ele ia na televisão, cara. Ele participou de um podcast. Eu assisti um podcast russo, cara, de mais de 3 horas com o presidente da Roscosmos. Cara, as coisas que ele falava, você falava, cara, não é possível que esse cara tá falando isso, cara. E muita coisa de muita sanção, principalmente no setor espacial, foi por conta da sala dele. Ele falava, uma das coisas que ele falou... é bom os caras prestarem atenção, porque o motor da estação espacial, que manobra ela, são os foguetes russos. Então, vocês não brincam com a gente não, que eu mando desligar. E aí, onde que vai cair? Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos? O cara falava desse jeito, cara. Numa boa, entendeu? Não tinha ouvido essas falas. Cara, eu tenho depois, se quiser, eu te passo pra você ver. É umas 3 horas, um podcast russo... que o cara ficou lá falando. Depois disso, você foi mandado embora. Pra você ver que eu acho que foi um negócio absurdo, até pro Putin, passou do cara. Nível. Entendeu? Até pra ele foi um negócio absurdo. Aceitável, que loucura.
E uma outra coisa que ele mostrou... Cara, isso é porque eu tava tentando até achar aqui, mas eu não achei. Ele mostra, cara, um mapa, logo no comecinho da guerra lá com a Ucrânia. Assim, ele coloca os mísseis nucleares e ele coloca um mapa mostrando assim, ó, daqui para Berlim, daqui para Londres e daqui para Paris, quanto tempo que ia levar. Chegou a ver isso? Ele colocou numa televisão. Esse eu vi. Cara, isso é um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Os ele tá provocando, eles estavam cutucando, né? E... Não, acho que, assim, toda essa preocupação, né, causou um olhar diferente, mas mesmo assim, do ponto de vista espacial, a guerra da Ucrânia, a Rússia tomou várias medidas espaciais bem-sucedidas e agressivas. A Ucrânia acabou sendo salva pelo Starlink, né, pelo Elon Musk. Sim. Mas houve ali ataques muito, muito bem feitos. Um deles, que a Rússia fez com o Intelsat, você deve ter visto esse daí, desligou 1/5 das turbinas eólicas da Europa Central, porque é um ataque indiscriminado aos receptores e de internet também, para bloquear o acesso do governo e dos militares ucranianos à internet e à comunicação via satélite. Outra coisa que aquele satélite Luke, sabe? Esse eu não vi, não. Não? Ele tá, há 1 ano e meio, ele está fazendo manobras de aproximação a outros satélites ocidentais. E ele está fazendo essas manobras e ele para e fica lá pertinho. Assim, não aconteceu nada que ninguém conseguiu detectar, mas ele está fazendo essas manobras. Então, os russos estão se movimentando. Também conseguiram afetar 60% de... Os europeus, né? Dos órgãos ali de segurança, de defesa europeu, estava fazendo voos com drones para ver o posicionamento da movimentação das tropas russas. Isso antes de começar a guerra. E quando começou a chegar perto do conflito, quando eles voltavam para a base, eles viam uma perda de sinal do GPS e esses drones estavam usando sinais de GPS não militares, convencionais civis. Caramba! E aí, a 25 quilômetros da área de contato com as tropas russas, o sinal do GPS já não funcionava ali. Tinha bloqueios. Um escudo, né, cara? Eles estavam bloqueando, estavam usando os equipamentos de jamming, né? E, enfim, todas as outras armas não cinéticas. Sim, claro. Espaciais. Então, assim, mostrou um pouco do padrão de comportamento, mas não lançaram um ASAT cinético para explodir um satélite, não foram nesse ponto. Apesar de em 21 terem explodido lá, né? outro. Então... Que não era de um inimigo, era deles. É porque eles lançam um satélite primeiro, depois lançam o míssil, né? Eles fazem... E talvez isso assim, seja uma coisa que nem todo mundo saiba, mas a gente não teve confronto espacial. Exato. Por quê? Será? Por que será, cara? Assim, é o medo? Então, isso tem a ver com a questão nuclear. Tem uma discussão importante na coisa espacial, se o espaço está sendo armado, se nós temos armas espaciais ou se existe uma militarização do espaço. E dá para dizer, né, a gente estava falando aqui das eras espaciais, dá para dizer que, eu diria que até hoje, de muitas maneiras, o espaço só foi militarizado. Ah, sim. Agora, com essa revolução da privatização do espaço, da comercialização, dá para a gente contestar e dizer, olha, não é mais um espaço... Mas ainda está chegando, né? Militarizado. Enquanto ele assim, ainda, sim. 90% militarizado. 90 e poucos por cento dos lançamentos durante a Guerra Fria, 93%, era militar. Claro. E hoje não, a maioria não é nem das duas maiores potências de lançamento e a maioria é privado e comercial dos lançamentos. Se bem que o N-Roll solta bastante, viu? Não, tudo bem, mas... E aqueles Cosmos russos lá também, que é com K, né? Tem um satélite que eles não têm, só tem um número, né?
seria a mesma, o equivalente aos do NRO lá do americano, né? Os militares. Ele solta... mas não chega perto dos... Mas também esses usos civil aí é meio assim, né? Porque sabe que até o Starlink hoje tem alguns que são para uso militar. Isso, mas esse é uma das características e talvez, não sei se isso fica claro para todo mundo. O espaço, se a gente comparar o espaço com a Terra, com o continente, né? Com confronto ou combate terrestre, ou com combate marítimo, ou com ambiente marítimo, ou com ambiente aéreo, tudo que acontece no espaço, ele tem um impacto na segurança nacional. Absolutamente tudo. Porque até uma atividade comercial, ela é uma atividade de segurança nacional no espaço. Uhum. Se você tem um navio transportando... Tá bom, ele está transportando um bem estratégico, ele pode ter um impacto na segurança nacional. Agora, se tem um navio transportando brinquedos, tipo assim, ele não é uma ameaça à segurança nacional. E quase tudo que está no espaço, ele tem uma ligação militar. Mesmo que seja comercial, ele vai ter um impacto, uma reação, um desdobramento para a segurança nacional dos países. Isso é uma coisa importante para todo mundo capturar, né, da astropolítica versus a geopolítica. Sim. Tudo lá na astropolítica tem impacto na segurança nacional. Entendi. E é muito sigiloso sempre, é muito secreto. Hoje está um pouco mais transparente, mas sempre envolveu muito sigilo. Claro. Porque é o ápice da segurança nacional. Bom, mas aí voltando então para a discussão de armar o espaço, né? Dependendo do país que você pergunta, ele vai dizer que uma coisa é arma e outra não. De acordo com o quê? Com os seus interesses geopolíticos. Então, por exemplo, depois desses lançamentos, né, dos ASATs chinês e russo, os Estados Unidos entraram na ONU com um pedido para uma moratória de testes anti-satélite lançados da Terra. Foi votado na Assembleia Geral por 154 votos a favor e, se não me engano, 8 contra e mais umas 10 abstenções. Quem não aceitou? A Rússia e a China. E aí, então, o que a Rússia e a China querem dizer? Olha, ASAT eu não chamo de arma espacial. Sim. É arma terrestre. Porque então, está saindo da Terra, né? Isso, porque está saindo da Terra. Só que é para destruir uma coisa no espaço. Então, o efeito vai ser no espaço, né? Isso. Então, cada país vai achar que uma coisa é arma ou armar o espaço, dependendo dos seus interesses e da sua posição geopolítica. Já a Rússia e a China propuseram um outro tratado para abolir a colocação de qualquer arma no espaço. A gente tem 2 tratados, o de testes, proibição de testes parciais e o Tratado do Espaço, de 67, que já proíbem o uso de armas atômicas e colocação de armas atômicas no espaço e em corpos celestes. E tá bom, mas não proíbe armas convencionais. E aí a Rússia e a China vieram com uma proposta na ONU para banir a colocação de qualquer arma no espaço. E aí, claro, que os outros países falaram, não, peraí, mas você vai banir o ASAT, né, os mísseis lançados da Terra? Ah, não, isso não é arma para mim. Então, cada país chama de arma uma coisa dependendo dos seus interesses e das suas colocações. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender sobre o contexto espacial que está acontecendo, que é o seguinte. Ele está se tornando... E aí, essa nova era espacial que a gente falou aqui antes... o New Space, né? New Space, Isso. E aí, o New Space está sendo motivado por 2 coisas. Pela privatização do espaço, a entrada das empresas privadas, e pela corrida geopolítica, disputa geopolítica. E aí tem 4 fenômenos acontecendo. Primeiro, o espaço está ficando mais diversificado. Porque, como citamos aqui... antes era só União Soviética e Estados Unidos. E antes também eram só as grandes agências, os satélites eram de toneladas e tudo, né? Agora tem nanosatélite, tem todas essas coisas que você domina melhor que ninguém acontecendo. E aí, ele também está sendo disruptivo. Por quê? A entrada das empresas privadas está deixando esse ambiente diferente. Você citou o Obama enfatizar a exploração da mineração espacial. Quando o Obama criou a mineração espacial, passou uma lei nos Estados Unidos em 2015
que o Congresso aprovou, que é o Space Act, que diz que você pode... os americanos podem explorar e eles serem donos da propriedade dos recursos que eles extraírem do corpo celestial. Entendi. Porque a gente tem um problema. Um problema não, né? O Tratado de 67, ele proíbe que algum país tome posse de um corpo celestial. Mas extrair... Mas aí tem um vácuo, né? Tinha uma lacuna ali. Claro. Não falou assim, você não pode tirar um recurso dali. E tem um precedente jurídico, que é todas as rochas que os Estados Unidos trouxe quando ele foi para a Lua. Sim. E os russos concordam que aquilo, por exemplo, é propriedade privada americana. Do mesmo jeito que eles têm as dele também. Claro. Então, esse é o precedente legal para se dizer, olha, extrair o recurso da Lua, por exemplo, ou de um asteroide, é permitido. Mas... essa foi a legislação americana. E se os chineses passarem uma outra legislação que diz uma regra diferente? E se os russos passarem outra? Qual é a legislação internacional para regulamentar esse negócio? Não tem. Isso está sendo criado pela possibilidade disruptiva da entrada desses novos players. E aí a gente chega no terceiro elemento. Essa ruptura ela está causando uma desordem muito grande. Porque nós vamos ter uma disputa. Uhum. Se a empresa americana chegar na Lua e falar assim, não, eu cheguei. E a legislação americana diz o seguinte, se você descobrir que tem o recurso natural ali... aquilo lá é seu. Já é seu. Você não precisa ir lá e colocar uma bandeira. Entendi. Você só precisa ter descoberto. Aí acabou. E aí tá bom, então você descobriu... peraí, aí é seu... mas aí o chinês vai contestar, o russo vai contestar, não sei quem vai contestar. E vão criar a lei deles. E aí, essa desordem vai levar a um ambiente perigoso. Olha só. E a gente pode fazer uma analogia, e tem um livro que eu estava lendo recentemente que chama Empire Incorporated. Incorporado de corporação. E ele é um historiador e ele fala assim que a expansão do Reino Unido como potência e império se deu num modelo de venture colonialismo. Venture de venture capital. Claro. Uhum. Por quê? A Companhia Oriental das Índias, que era uma empresa, e aí surge a noção de uma empresa de capital aberto, e ela tinha o seu próprio exército, ela dominava território, e ela era um braço importantíssimo da expansão britânica para colonizar o mundo. Claro. E imagina que nós estamos desenhando um cenário, por isso que ele é perigoso, aonde vão ter empresas americanas, e é um pouco Avatar, só que sem o elemento da vida alienígena, empresas americanas que vão para a Lua, empresas chinesas e empresas russas. Só que a empresa chinesa, ela é estatal, porque todas as empresas, as grandes empresas, têm uma influência ou uma participação do Estado. E aí os Estados Unidos vai deixar a SpaceX ou sei lá qual das modalidades do Elon Musk ir lá na Lua sozinha, e aí vai ter a empresa chinesa que já é o Estado junto, que vai estar armado ou vai estar preparado para falar, não, peraí, quem disse que esse recurso é seu? Entendeu? Então, esse é o contexto que hoje ele dá um pouco das diretrizes do que é a astropolítica. Ainda não entrei, a gente vai entrar, vamos destrinchar o que é a astropolítica, porque acho que é muito legal. Não, isso aí é muito interessante, cara. É um cenário meio que complicadíssimo, né? Porque assim, imagina um espaço que não tem dono. É isso. É isso. Não é dono de ninguém. Ninguém pode ser dono. E ninguém pode clamar ser soberano, reivindicar a soberania desses lugares. Ninguém pode fazer isso. Está no tratado. Claro que todo mundo pode rasgar o tratado a qualquer momento. Mas os caras já pensaram em rever esse tratado? Eu acho que já, né? Já. Estão pensando, estão discutindo. Mas o tratado está muito antigo, né? É bem difícil, né? Quando você abre a caixinha para 193 países, mentes, ideias... lá naquilo que você falou, né? Aí volta para loucura. Mas será que eles não vão pôr isso no Conselho de Segurança? Mas o Conselho de Segurança, se ele tomar uma decisão, é diferente da força de um tratado. Porque a decisão dele só lida com questões específicas de segurança. Mas o espaço... da ordem e da paz. Mas se é uma questão de exploração comercial... tá, entendi. Entendeu? Entendi. Não vai ter a força e a legitimidade se for só uma decisão do Conselho. Precisa ser um tratado e todo mundo precisa assinar e ratificar. Mas o Conselho pode vetar.
Ou não? Não, Nesse o caso, tratado não. Tratado não? Não, você pode não assinar o tratado. Por exemplo, o tratado de... você tem 108 países no tratado de... 109, desculpa, no tratado espacial. E no outro tratado, que é o de proibição de teste, que proíbe o teste de armas nucleares no espaço, fizeram várias. Né? Talvez nem todo mundo saiba, mas durante a Guerra Fria foram feitos vários testes nucleares no espaço. Isso foi proibido e 104 países só assinaram. Alguns não assinaram. Entendi. E aí eles não estão... Mas o tratado vale. O tratado vale para aqueles que assinaram. Entendeu? Entendi. E assim, a qualquer momento você pode sair do tratado. A Coreia do Norte era um signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. E aí, quando ela testou a bomba atômica, ela rasgou e saiu do tratado. Falou, não estou mais no tratado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Isso. Então, basicamente, o tratado é uma tentativa de constranger e falar assim, meu, você está muito fora, você é um pária. Entendi. Você é um país muito estranho. Se todo mundo assinou isso daqui, como que você não vai assinar? E o Tratado de Não Proliferação, realmente, você tem só 3 países que não tinham assinados e agora a Coreia 4. A Coreia saiu, mas todos os outros países do mundo assinaram. E aí, então, assim, olhando para a questão, né, do espaço, você proíbe o uso das armas, mas você precisa rever, porque tem questões econômicas e comerciais que a gente não tinha, imaginava que elas podiam ser reais. Não, e agora com esse negócio de explorar a Lua e de ter base e tal, porque enquanto é um negócio no espaço, e tipo, talvez a ISS, que é uma estação internacional, que tem russo e americano junto... Isso aí deve ter dado meio uma apaziguada, entendeu? Cara, deixa isso aí quieto, cara. Não vamos mexer com isso, não. Mas no momento que você começa a ter a Lua ali como um negócio, já sabe que dá para pousar no Polo Sul da Lua. Isso. A Índia provou. Os caras agora vão com certeza acelerar tudo isso porque viram que é possível, então vamos lá. Na hora que você estiver ali explorando, aí vai ser a hora que os caras vão mexer nisso. Mas aí pode ser tarde demais, né? Pode, porque o conflito já vai ter iniciado, a tensão, a disputa já vai ter iniciado. Então, você imagina, olha os elementos que a gente tem e como esse tempero, essa receita é problemática. É um território que não é de ninguém. Então, quem chegar primeiro, quem fizer primeiro vai se dar bem. Um território que não tem outro povo. Sim. Tipo vai ter uma guerra, né? Não você é vai assim. matar ninguém, você né? não vai ter que ir lá e falar, não, estou colonizando. Exatamente. Então não é o cenário Avatar que tem os povos locais, indígenas, e você está explorando ele. É só você explorar o recurso. E aí você tem um vácuo jurídico internacional. Você tem aquilo como uma fronteira tecnológica de um suposto novo recurso, né? De um centro de recurso novo. E aí, se é um centro de recurso novo, você precisa de uma linha de comunicação nova. E a linha de comunicação também é estratégica. Então, você começa a juntar todos os elementos que são os elementos catastróficos geopolíticos. Só que nós vamos pôr tudo no espaço daí. Isso. Caramba. E aí você... E é isso que a astropolítica trata mesmo. A astropolítica, ela vai tratar disso, só que ela trata disso na esfera assim... Não na esfera da Terra, e tem um pouco dessa discussão que nós estamos, dessa conversa aqui que nós estamos tendo, que nós estamos falando sobre a ótica da Terra. Sim. E ela fala isso sobre a ótica dos astros, que é uma ótica assim, como funcionam essas leis, ou essa doutrina estratégica na Terra, mas como que ela funciona lá, no espaço. E aí, óbvio, tem os lugares mais estratégicos, do mesmo jeito que o Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz, a primeira cadeia de ilhas onde os Estados Unidos pode fazer um bloqueio naval à China. Existem lugares estratégicos. O Canal de Suez, o Canal do Panamá, são os lugares estratégicos do mundo. São os centros, os pontos de estrangulamento, são os choke points de uma estratégia marítima, quando a gente fala de geopolítica naval. E aí, assim, né, a gente tem os pensadores geopolíticos que olharam para essas estratégias e falaram assim, para você dominar o mundo, você precisa dominar um território específico. Tem um cara que chama Mackinder, ele virou e falou assim, olha, para dominar o mundo, você precisa dominar um território terrestre. E ele identificou qual é esse território. Ele falou assim, a nação que dominar esse território vai dominar o mundo. E aí ele criou uma equação de uma teoria que diz o seguinte,
Quem domina o leste europeu domina o Heartland. Quem domina o Heartland domina a Ilha Mundo, que é a Eurásia. Quem domina a Ilha Mundo dominará o mundo. Caramba! Essa é a tese dele. E é uma explicação geopolítica de domínio do mundo, de uma disputa de poder, olhando e colocando a ênfase na potência continental. Terra. Sim. E é um pedaço de terra específico. E aí tem um outro cara, que é o Mahan, que é um almirante americano, né, da Marinha Americana, que escreveu a geopolítica dos mares, dos oceanos, da água. E ele diz o seguinte, na verdade, desculpa, quem vai dominar o mundo é quem dominar os oceanos. Os Estados Unidos é uma potência, por exemplo, marítima. O Reino Unido era uma potência marítima. As pessoas pensam assim, mas como que os Estados Unidos é uma potência marítima, Rock? Os Estados Unidos olha o tamanho do continente, ele é continental em escala. Sim, ele é continental em escala, mas o território terrestre americano se conecta com o quê? Com nada. É o que você ele falou. Está ilhado. Isolado, né? Ele é uma grande ilha por si só, se você pensar bem. Tá bom, o território terrestre é imenso, ele vai de uma costa a outra, do leste para o oeste, conecta o Atlântico com o Pacífico, o que, aliás, né, dentro da geopolítica, explica o porquê da riqueza americana, porque ele é o único país que tem acesso às os dois oceanos lados, mais importantes, em proporções continentais, antes que as pessoas entrem em surto. A Colômbia também tem acesso a duas costas, mas desculpa, ela tem montanha, ela tem floresta tropical, é outro tamanho. Claro. Não, é que o pessoal ele pega no detalhe da coisinha assim. Não, eu sei. O cara ele chega aqui pelo Oceano Pacífico e o que ele pegar voa, ele atravessa ou vice-versa. Isso. E aí, a geometria da economia do mundo, até 1991, a maior rota de navegação do mundo era o Atlântico Norte. Sim. Depois de 91 passa a ser o Pacífico. E só tem um lugar, um continente, que tem acesso ao Atlântico Norte e ao Pacífico. É a América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a economia mundial. Domina, entendeu? E aí o Mahan vira e fala assim, você tem que dominar os mares do mundo. E a potência britânica e americana são potências marítimas. O Mackinder vira e fala assim, olha, cuidado, vai surgir uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, e esses caras vão dominar o Heartland. E quando eles dominarem o Heartland, eles vão criar uma superpotência, porque tem tantos recursos ali dentro, cercados numa fortaleza que quem está de fora não vai conseguir entrar. E eles de dentro vão construir uma marinha poderosa para encontrar as outras ilhas isoladas, América do Norte, Oceania, América do Sul. E aí, o que a astropolítica tenta fazer? Pega esses conceitos e tenta transportar para lá. Para o espaço. Entendi. E aí tem dois não, tem vários. Mas, assim, vamos primeiro usar a analogia terrestre. Então, o Mackinder disse que tem um lugar que ele é o ponto-chave estratégico da Terra. Que é o leste europeu. Para dominar o Heartland, na verdade o ponto mais estratégico é o Heartland, mas para você dominar o Heartland você precisa dominar o leste europeu. A Guerra da Ucrânia é totalmente explicada pela ótica do Mackinder. É aquele lugarzinho ali. Exatamente, é por isso que aquilo está acontecendo daquele jeito. E até quem quiser ver isso mais a fundo, tem um vídeo no meu canal, que é a Geopolítica da Rússia, e eu falo da teoria do Mackinder um pouco mais a fundo. Bom, então vamos trazer isso para o espaço. E aí eu até trouxe aqui o livro dele, que é o do Dolman. Aí que legal. Que ele é o cara que cunhou o termo astropolítica. E ele pega... Legal, né? Agora que eu vi que o subtítulo ali, ó, Geopolítica Clássica na Era Espacial. E ele publicou esse livro em 2001, 2002, né? Já faz um tempo. E ele usou a tese do Mackinder e replicou ela para o espaço. E aí ele dividiu o espaço em 4 áreas. A primeira chama de Terra. É tudo da Terra até a gente terminar a atmosfera da Terra. Até os 100 quilômetros, onde começa o espaço. Isso. Até a linha de Kármán. Da linha de Kármán para cima, até o final da órbita geoestacionária, nós estamos no que ele chama de espaço-terra. Entendi. E do final para cima da órbita geoestacionária, geossíncrona, né? O gel, até onde entra o poço gravitacional da Lua,
a gente está no espaço Lua. Para fora do fim do poço gravitacional da Lua, a gente está no espaço solar. É os termos que ele usa, né? Isso. Ele chama desse jeito, ele define dessas 4 faixas. E aí, mas que é mais ou menos o que o pessoal divide hoje, que a gente chama que além da Lua, o pessoal chama de espaço profundo, que é o Deep Space. Até a Lua é Lua. E o cislunar? Vocês usam... O cislunar é o que está ali perto da Lua, né? Que é onde os Estados Unidos quer pôr a estação, né? A Gateway, né? O cislunar no jargão militar americano, no comando espacial americano, eles falam que é assim, do fim do poço gravitacional da Lua, de lá até tudo para trás. Então, dentro da teoria da clássica astropolítica, é o espaço Terra, Terra, espaço-terra, espaço-lua. Tudo isso seria o cislunar. Esses 3 setores seriam o cislunar. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, bom, tudo acontece na Terra. Então, a Terra é o ponto de partida para a gente sair daqui. Então, a Terra é importante, tal. As guerras, os conflitos vão acontecer na Terra. Mas, para você sair da Terra e chegar nos outros lugares, você precisa passar pelo espaço Terra. E ele diz que esse espaço Terra vai ser o estratégico. É o leste europeu. Entendeu? Quem conquistar o espaço Terra vai conquistar o Heartland. E quem conquistar o Heartland vai conquistar o cosmos. Olha só que maneiro. E esse espaço Terra seria o quê? A LEO, né? A órbita baixa. Não só. Até terminar a geoestacionária. Então, é o começo da linha Kármán, né? Dos 100 km até o final da geoestacionária. Esse é o espaço mais estratégico. E aí ele fala assim, olha, para você passar para ir para a Lua, você vai ter que passar por aqui. Isso. Então, esse é um ponto de estrangulamento. Entendi. E aí ele faz analogia com os choke points. Os canais que a gente tem. Com os canais, com os estreitos, com os lugares que você tem dificuldade de passar. E aí, uma vez que você controlou esse espaço, você vai poder explorar o resto do cosmos. Tem uma outra... Passou por ali e foi embora, né? Tá tudo seu. Tem uma outra interpretação que fala assim, olha, quem controlar... E aí ela é geocêntrica, e isso é muito louco, né? E filosoficamente é curioso, porque você fala assim, pô, mas você está falando de uma astropolítica que é focada para fora, para o espaço, mas é uma astropolítica voltada para a Terra. Uma astropolítica geocêntrica. Por quê? Com a Terra no centro, né? Vamos dizer, né? Isso. Que aí a ideia não é quem controla o espaço Terra, controla o Heartland, que controla o cosmos. Ou controla o espaço solar e controla o cosmos. Na verdade, é assim, quem controla o espaço Terra, controla o espaço em geral e vai dominar a Terra. Entendi. Então ela volta para cá, ela não está visando ir lá para o infinito. Entendeu? E assim, e claro, e aí ele vai identificando uma série de coisas. Por exemplo, ele fala das órbitas, a órbita de transição ou de transferência. Lunar, né? A do Raman. Sim. As órbitas do tipo RAM. Aí tá. Isso. Eles vão pegando, aí eles vão subdividindo. Isso, aí ele vai pegando essa coisa e fala assim, ó, tipo, para você mudar de uma órbita para outra, né? E aí você sabe explicar isso melhor do que eu, você precisa para você ser mais eficiente em questão de propulsão e de energia e combustível, você precisa estar no lugar certo. Esse lugar certo são essas órbitas de transferência. E essas órbitas... Isso aí seriam os pontos de estrangulamento. Isso. E aí você tem que estar posicionado militarmente, estrategicamente, nesses pontos. Caramba! E aí ele fala assim, se você está ali armado e pronto para atacar, a força do seu ataque vai ser diferente. Vai ser melhor, porque você vai vir o outro vindo, gastando propulsão, e você já está ali posicionado. Você já está posicionado para atacar. E ele vai identificando, né, o cinturão com meteoros, o Allen, né, o cinturão, como que chama? Cinturão de Van Allen, né? De radiação, de Van Allen, de radiação. E ele vai falando assim, ó, para quem olha para o espaço e acha que é um vácuo, onde você não tem relevo, não tem topografia, não tem vale, não tem montanha, você está enganado.
E aí quando você pega os pensadores mais contemporâneos, que estão na prática mesmo, que são os comandantes espaciais americanos, da doutrina espacial americana, eles explicam o seguinte, eles viram e falam assim, olha, nós temos que olhar para os poços gravitacionais, nós temos que olhar para essas coisas e adequar o nosso raciocínio estratégico. E os líderes precisam entender isso. Porque se você aplicar a nossa lógica física convencional do olhar, a gente não vai conseguir entender como que funciona o espaço. Entendi. E aí, por exemplo, né, aquilo que eu falei do Global Commons. E tem um do general, que ele é o vice-general do Space Command, que é o Comando Espacial Americano. Que é a Space Force hoje? Não é a Space Force, é o Space Command. Mas existe a Space Force. A Space Force, acho legal falar... Vamos falar dela daqui a pouco, senão eu vou perder esse raciocínio. Mas a Space Force tem um monte de coisa interessante. O Space Command, os Estados Unidos, ele tem comandos de áreas geográficas. Áreas de responsabilidade geográficas. Comando do não sei o quê, AOR. Áreas de responsabilidade geográficas. E aí eles têm o Indo-Pacífico, o Africano, o Central... o europeu, o Northern e o Southern, que o Northern é a América do Norte, o Southern é a América do Sul, e o Indo-Pacífico é a Ásia toda, ali do Índico também, africano já diz o nome, o Central é no Oriente Médio e o europeu. Então, ele tem esses comandos que são de orientação ou de divisão geográfica e tem os comandos especiais por funcionalidade, de forças especiais, o cibernético, o de transporte e o estratégico. Tem 4. E aí eles criaram o comando espacial. E o comando espacial, ele foge todas as regras. Por quê? E parte do entendimento que ele foge de todas as regras é para a gente compreender o quanto... Claro, você sabe disso melhor que ninguém, né? O quanto o espaço é diferente. Mas do ponto de vista da astropolítica, também é diferente. Claro. Porque o comando espacial, ele tem dupla utilidade. Ele é um comando funcional, porque o espaço oferece capacidade de combate para todas as outras forças, para a marinha, para a aeronáutica, para o soldado, para o exército, para os fuzileiros navais, para a guarda costeira. Então, o espaço ele é um comando funcional, mas pela primeira vez, com a criação do comando espacial, os Estados Unidos criou uma área de responsabilidade geográfica. E aí começa o problema, porque a própria etimologia da palavra geográfica... Tinha que ser na Terra, né? Isso, porque geo é terra, né? Gráfica é descrição, então descrição da Terra. Mas no espaço, como isso, então por isso que aí eles criaram o termo astrográfica. Caramba! Entendeu? Por quê? Porque você vai estar lidando com um comando que tem uma amplitude jamais vista. Não existe nenhum outro comando na história militar que tenha o escopo e o tamanho que esse comando tem. Lógico, porque aí é o quê? Tudo, né? Isso, ele começa da linha de 100 quilômetros para o infinito. Literalmente para o infinito. E aí tem muitos problemas e dificuldades com isso. Porque como é que você toma conta de um espaço desse tamanho e, ao mesmo tempo, oferece o suporte que esse espaço representa cada vez mais para as forças na Terra? Uhum. E dos entendimentos estratégicos sobre o espaço é que o espaço é uma área multiplicadora de força. E esse é um conceito militar que diz o seguinte: o espaço ele potencializa as capacidades das outras forças. Sim. E o que é óbvio. Meio óbvio. Totalmente óbvio. Você não consegue hoje um soldado americano... Ele precisa de um localizador de GPS, ele precisa de uma comunicação de satélite, ele precisa do auxílio de um drone que está sendo pilotado por um satélite que está dando as diretrizes e direcionamentos. Nada mais funciona se não tiver coisa no espaço. Sem essa ferramenta. Então, o espaço tem essa função. E aí, tem um ponto que a gente perdeu lá atrás, mas que agora eu vou trazer ele de volta, que amarra com essa história, que é a questão nuclear. Não existe lançamento nuclear sem o apoio logístico espacial. Não existe a doutrina de MAD,
que é destruição mútua assegurada, sem os satélites de leitura e reconhecimento e aviso de um lançamento de alerta de uma bomba atômica do seu inimigo. Que são satélites de leitura termal. Que é o ZenRoll faz. Isso. Todos esses satélites que vão ficar sabendo que foi lançada uma bomba. Tanto que o símbolo deles ou é uma águia, o próximo agora vai lançar uma raposa. Que eles ficam de olho nessas coisas aí. Mexeu, o pessoal entender, mexeu qualquer coisa, aquilo lá cria uma anomalia. Qualquer que seja, térmica e tal, o cara sabe exatamente, os caras estão mexendo o negócio lá. E aí, o que podem fazer, né? A gente não sabe. Mas entendi. Aí, então o espaço, ele domina, né? O espaço, ele criou a possibilidade da guerra atômica, sem falar nos mísseis intercontinentais balísticos que entram na atmosfera, né? Saem da atmosfera, voltam, né? E voltam. Então, assim, não tem como você falar... E aí você me fez uma pergunta e a gente se perdeu, mas você me perguntou, agora eu lembrei. Por que a gente não teve confronto espacial? E eu ia chegar nessa explicação, mas agora eu volto para ela. Porque existiu receio de que um ataque à infraestrutura espacial era uma preparação para um ataque nuclear. Entendi. Então você não poderia atacar certos satélites, porque na verdade o que você estava tentando fazer? Debilitar a minha capacidade de saber que você estava se preparando para um ataque nuclear. E isso é um grande problema. Porque aí você vai perceber que você está escalando, você está preparando uma grande escalada. Exatamente. Então meio que ficou não era um acordo, mas um entendimento de que se você acertasse a infraestrutura espacial de alguém, era tipo uma declaração de guerra. Isso. Quase nuclear, uma guerra nuclear. Né? Então ninguém fez isso. E a gente não teve, né, depois dessa aeroespacial, uma grande guerra. O mais perto disso foi a Guerra Fria, que não virou uma guerra quente. Mas aí agora, né? E a da Rússia na Ucrânia? Então, a guerra da Rússia na Ucrânia, os russos escolheram não destruir nada cineticamente. Não foi um confronto total de ataque. Entendi. Porque... guerra total, que o pessoal chama, né? Porque assim, primeiro que poderiam achar, guerra total, poderiam achar isso, que ele estaria... Putin está disposto a usar uma bomba atômica também. Esse medo continua valendo. Teve gente que propôs a ideia de criar um tratado para falar assim, vamos identificar quais são os satélites que não pode atacar. Só que aí tem um problema. Você vai contar qual é o satélite. Você vai contar o seu segredo, né? Isso. Vamos saber, aquele então vamos mandar um outro satélitezinho para ficar paradinho do lado fotografando, só, vendo, né? só espionando e entendendo como que ele funciona. Tem outra questão que a infraestrutura espacial funciona. Ela é fundamental para impedir que que o presidente americano ou o presidente de um país dê a ordem de lançamento. Sem a infraestrutura espacial não tem garantia de ordem de lançamento. Porque toda a estrutura ou a capacidade de comando e controle está linkada com esses satélites. E alguns desses satélites têm até proteção para aguentar explosões nucleares espaciais, de radiação. Sim. E resiliência, enfim. Então, você tem um monte de medidas para conter que aqueles satélites não sejam destruídos. Então, em parte, a gente nunca teve um ataque espacial, porque isso poderia desencadear uma guerra nuclear. Há um medo mesmo. Isso. Era um receio e era uma das grandes coisas. Agora, e você acha que é um receio? É válido isso? É válido? A gente ter uma guerra nuclear ou o satélite acabar desencadeando uma guerra nuclear? O satélite acabar desencadeando. Com certeza. É. Se você, assim, né, e isso é uma coisa que um confronto entre Estados Unidos e China, por causa de Taiwan, e eu tenho falado bastante disso, uma das maneiras de debilitar a capacidade americana de combate... lá no espaço. Isso. É acabar com a superioridade espacial americana. Só que existe um risco nisso, que é o risco de você destruir um satélite que seja um satélite crítico para o alerta de um lançamento nuclear. Os Estados Unidos podem ler a destruição chinesa de um satélite seu como uma declaração, como uma ameaça, como uma preparação para a China lançar uma bomba atômica. E é óbvio que isso vai ter que suscitar uma resposta. Então, esse perigo existe. Esse perigo é real.
Nós estamos numa linha aí tênue, então. Agora, tem uma coisa que... Porque você não sabe quem está no poder, né? Entra um e tal. O Biden, acho que não, ele é mais tranquilaço, né? Ele é... Mas dependendo quem entra aí... Mas a questão com a China é assim... O Biden tomou medidas mais duras ou tão duras, ou deu sequências do Trump na questão tecnológica e toda. Então, existe meio que um consenso bipartidário nos Estados Unidos de que a China é o grande problema e a grande ameaça. E meio que a população, a opinião pública, todo mundo vai exigir uma resposta. Sim. Qualquer coisa Qualquer coisa vai gerar, sabe? Se pro balãozinho lá já fizeram aquilo, cara, imagina se destrói um satélite. O que os caras iam fazer? Caramba, tá vendo? Então, tá vendo, pessoal? O espaço, ele é um lugar estratégico pra caramba, cara.